Olá! O que fazer quando chega o diagnóstico? Olá, Simone! Diagnóstico de câncer. Tatiana, Evane, Silvia, Ana, sejam bem-vindos. Olá, a nossa aula 2, Cláudia, nossa bispa da comunidade do ambulatório. Essa semana, pessoal, estamos aqui no Esquenta, só para avisar, tá? Vamos aqui retomar os nossos avisos. Para a abertura da turma 12, no domingo, dia 19 de março, às 8 da manhã, vou liberar o link promocional, inclusive, tá? É bom lembrar, para os primeiros inscritos, onde você vai ter ali um ticket, tá? Especial para quem se antecipou e entrou na lista de espera. Por isso, vai lá no meu perfil, tem um link do site, você clica ali e tem o segundo link para você entrar na lista de espera para essa turma 12, tá? Que vai ser aberta aí no domingo. Essas inscrições vão ficar disponíveis por 2 dias somente, também é bom avisar isso aqui, eu não avisei ontem. Domingo, segunda, terça eu fecho, tá? Então se antecipe, se prepare para que você consiga aí participar dessa egrégora maravilhosa que é essa comunidade. Inclusive tem várias entrando aqui, a Gláucia, a Camila. E reafirmo aqui o meu convite para vocês participarem do nosso ambulatório. Eu vou abrir, tá? Segunda que vem. E quem está na lista de espera vai receber o link pelo e-mail, tá? Atenção com spam e caixa de promoções. Simone, querida, também já foi membro da comunidade. Ah, outra coisa interessante, pessoal. Quem entra na comunidade nunca é ex-membro. Ou você é membro inativo ou você é membro ativo. Então, existe simplesmente essas duas diferenciações, porque existe um grupo fechado no Facebook em que todos os membros compartilham ali as suas questões desafiadoras da prática clínica, tá? E todas as dúvidas são tiradas. Então, não existe ex-membro. Simplesmente existe o membro que tá com a matrícula ativa e tá com a matrícula inativa, tá? E aí existem algumas diferenças. Por exemplo, quem é membro ativo consegue participar do ambulatório, consegue participar das aulas ao vivo, consegue participar das masterclasses, tá? E dos nossos simpósios. Inclusive, fizemos um agora, em fevereiro, aqui em Gramado, sobre oncohematologia. Estamos preparando já o nosso 4º simpósio clínico interno. Então, quem é membro ativo tem pulseira VIP, entra em tudo isso daí, tá? E aí, os membros inativos são aqueles que escolhem, por exemplo, não renovar a comunidade, porque a comunidade é renovável, contam ali com o grupo, contam ali com o networking, com os pares, contam ali com a força do grupo, tá? No sentido da gente fazer uma prática integrativa, segura, sem medo, sem insegurança, sem receio, que é exatamente esse o objetivo, porque de fato é o que eu mais percebo, e isso eu falei na aula de ontem, tá? Então hoje é a segunda aula dessa semana, então recados dados aí, importante. Nós vamos agora avançar, tá, pessoal? Ontem a gente falou sobre... Gente, vocês acreditam que Gramado tá calor? Gramado tá quente. Tô quase ligando o ar-condicionado aqui. Porque a cidade do frio está quente em pleno mês de março. Mas parece que semana que vem o jogo vai virar aqui. Mas tá quente, hoje aqui tá muito quente. E a Glaucia tá aqui reforçando o que eu tô falando, né? A força do grupo, o que é o poder de estar em grupo. Um grupo em que não existe julgamento, em que não existe pergunta ruim, em que não existe dúvida fraca. Existe sim o paciente oncológico precisando do melhor tratamento integrativo, que são todas aquelas inovações, melhorias que a gente propõe, que a gente sugere, fora em Portugal também, né, Júlia? Isso aí, querida. Grata pela força, grata pelo apoio, tá? Tamo junta. E
Isso aí, Simone. Conte conosco lá no grupo nessa comunidade secreta do Facebook. Lá vocês são eternos. Esse grupo do Facebook é eterno. Não tem... ele é vitalício, tá? Ele não tem data. A não ser que o Facebook acabe, né? Se o Facebook acabar, aí a gente arruma outros jeitos também. Mas esse grupo é um grupo vitalício, mesmo para todos os membros, tá? Ex-membros e membros atuais. Bom, o que eu trago para vocês aqui hoje, inclusive tem coisas aqui para mostrar, é sobre a categorização e direcionamento, tá, pessoal? Muitas vezes também essa falta de não sei o que fazer, por onde começar. Eu recebo um paciente no meu consultório, eu não sei por onde eu começo, eu fico perdido, eu fico com a sensação de que eu tô pisando em ovos, eu não sei se eu posso usar aquela fito, eu não sei se eu posso usar aquele ponto de acupuntura, eu não sei qual que é o problema real desse paciente. Então, quando a gente percebe essas perguntas recorrentes, foi o que eu disse ontem, né? Eu tenho um banco de quase 2.000 respostas, e essas 2.000 respostas, elas já se saturaram nessas que eu acabei de falar aqui. A gente percebe que o que as pessoas precisam, de fato, é de direcionamento, tá? É simples. Então, o que eu tô trazendo aqui na aula de ontem, que é a fase 1, que é aquele tempo latente em que as pessoas se expõem a fatores de risco antes de receber o diagnóstico, agora a gente avança para falar da fase 2, tá? Então, vamos adiantar aqui nosso lado, que eu já vou aqui mostrar para vocês o que é essa fase 2, tá? Essa fase 2 é justamente o momento em que a pessoa, ela recebe o diagnóstico de câncer, tá? Então, ontem eu expliquei para vocês, se você perdeu a aula de ontem, tá disponível ainda no meu Facebook, no meu feed, tá? Então, dá tempo de você assistir ainda. E na fase 1 eu expliquei para vocês como que as práticas integrativas, usando principalmente relógio biológico, eu usei 2 exemplos só, tá? Mas isso não esgota todas as possibilidades de intervenção. Eu usei da regulação do ciclo circadiano, de ações pontuais que a gente faz usando o ciclo circadiano, a regulação do ciclo circadiano e a onda de marés energéticas do relógio biológico, que é uma das bases da medicina chinesa, em que a gente explica como que a gente trata a pessoa simplesmente regulando o relógio biológico, tá? Isso não significa que eu estou usando remédio, que eu estou usando suplemento, e eu simplesmente regulo a base. A gente vai continuar fazendo isso aqui na fase 2, tá? Só que a gente aqui nessa imagem mostra, nessa coluna amarela, que chegou a hora do diagnóstico. Então, coisas aconteceram de fato, a balança pesou para o adoecimento, tá? Eu expliquei, inclusive, ontem que a célula, porque o câncer é uma doença da célula, ela tem 3 possibilidades quando ela recebe uma agressão externa, que é a agressão dos fatores de risco, tá? Todos os fatores, eu inclusive expliquei ontem, clássicos, não clássicos, modificáveis e não modificáveis. Existem poucos fatores não modificáveis, mas a maioria ela é modificável. Então, esses fatores, eles precisam ser equilibrados e sanados. É assim que a gente vai, primeiro, não agredir as nossas células internamente, tá? Lembrem que isso tudo tá nas nossas mãos, imaginem. O poder que a gente tem de controlar esse tipo de risco e também de mudar o rumo do navio. Porque se o diagnóstico chega, que é o que a gente vai falar hoje aqui na fase 2, isso significa uma oportunidade. É complicado, às vezes, explicar isso, né? Que o câncer é uma oportunidade. É uma oportunidade da gente perceber qual que é a área focal de melhoria, onde que eu preciso prestar atenção. O que foi que aconteceu nos últimos 20, 10 anos que levou esse indivíduo a adoecer. Então, isso é um bloco de oportunidades, tá? Que a gente enxerga e que a gente vai tratar com prática integrativa, mas não é somente esse, porque a gente vai precisar perceber que existe um caminhar pela frente, que é o cuidado convencional, tá? Então, esse cuidado convencional, ele vai também... Olá, Séfora, boa tarde. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que tá entrando, tá? Rita Vale, a Cristina Mendes, que é enfermeira também, colega. Satisfação, gente. Também tem o que a gente chama de perceber qual que é o plano terapêutico convencional, porque vai vir mais coisa, né? Então, esse paciente ele já está desequilibrado em função da doença e haverão outros desequilíbrios em função dos tratamentos convencionais, porque esses tratamentos também são tóxicos. E lembrar que o adoecimento aconteceu por acúmulo de toxinas também, tá? Inclusive, a gente até percebe aqui, né, a toxicidade tratando a toxina, o semelhante tratando o semelhante. Então, a gente vai ver isso
dentro dos tratamentos convencionais e vão guardar essa informação aí pra gente entender o que vem pela frente, tá? Então, o recado é o seguinte: existe um mito muito grande que os pacientes precisam esperar o tratamento convencional acabar para poder a gente intervir com prática integrativa. Isso é uma crença completamente limitante, porque é justamente o contrário. E o interessante é que o que eu tenho mais recebido no meu consultório são pacientes exatamente nessa fase aqui. Isso significa que a minha comunicação está sendo bem correta, porque eu não tenho recebido pacientes que já estão em tratamento. 90% dos pacientes que me procuram já me procuram na fase 2, ou seja, acabou de receber o diagnóstico até um pouquinho antes, porque estão em investigação. Por exemplo, eu recebo mulheres que no BIRADS, no exame de mamografia, aparece uma lesão altamente suspeita para câncer, por exemplo, um BIRADS 5, um BIRADS 4. E aí elas me procuram antes da biópsia, já biopsiaram, antes da biópsia ficar pronta, para que a gente comece a trabalhar a reprogramação de base e ajuste das desarmonias energéticas para que a gente consiga melhorar, né, esse terreno biológico a fim de ter uma melhor resposta, inclusive para o tratamento convencional, tá? Esse é o ponto. E aí, na fase 3, que é a aula de amanhã, não percam, tá? Meio-dia aqui no meu Instagram, a gente já vai falar dos pacientes que estão em tratamento, que no caso seria essa coluna aqui, ó, mais rosinha, tá? Então, a coluna amarela, ela tem um objetivo, tá, pessoal? Que é o que a gente chama de prevenção secundária. Prevenção secundária de quê? Primeiro, de entender que essas pessoas chegam com um diagnóstico precoce, porque elas fizeram triagem, mas também tentaram modificar questões do dia a dia e, no entanto, receberam um diagnóstico, tá? Então, aqui são pessoas, vamos lá, vamos pontuar quem são essas pessoas. Receberam o diagnóstico ou estão naquela fase de investigação, mas que não começaram o tratamento ainda. A gente tem um time aqui pequeno, que gira em torno de 0, tá, a 60 dias. Ou seja, entre o diagnóstico e o início dos tratamentos convencionais, eu tenho entre 1 a 2 meses, no máximo, estourando, para que a gente faça a intervenção, tá? E é esse que é o objetivo, porque eu preciso que esse paciente, a decisão está na mão do paciente, gente. É isso que vocês têm que entender. Que esse indivíduo, essa pessoa que recebeu o diagnóstico, é que vai, de fato, tomar a decisão de mudar o que, de fato, levou ela a adoecer. E aí, óbvio que a gente complementa, porque nós somos os especialistas, né? Dizendo que existe agora uma etapa passo a passo a ser seguida, tá? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, esse bloco, que é o bloco da fase 2, isso tem que ser explicado ao paciente, inclusive isso é uma dica aqui para vocês, tá? Quando eu explico isso para o paciente, que a gente vai tratar essa pessoa em blocos, eu já estou fazendo uma expectativa de tempo, de quanto que vai levar esse tratamento. Porque muitas vezes o paciente acha que ele vai ali receber uma sessão de acupuntura, que ele vai receber 1 mês de tratamento, que ele vai usar 15 dias de fórmula magistral, que ele vai usar um frasco de floral de bar, que ele vai usar 21 dias de um sniff de aromaterapia, tá? E essa gestão de expectativa, ela precisa ser trabalhada, e a gente trabalha isso aqui, ó, nesse direcionamento e demonstrando para ele que a gente vai precisar tratar essa pessoa em blocos. Então, o bloco 1, ao receber o diagnóstico, na verdade, é a fase 2, que é esse momento que antecede os tratamentos convencionais. O bloco 2 é o bloco do tratamento, é o bloco da rádio, é o bloco da químio, é o bloco da cirurgia, é o bloco da oncohemato, é o bloco da iodoterapia, certo? Então, e esse blocão aqui, que é o 3, que é a aula de amanhã, também é dividido em subblocos, tá? Porque o tratamento quimioterápico, por exemplo, muitas vezes não vem sozinho. Ele vem da cirurgia, vem da quimioterapia, vem da rádio, ou vem da químio, ou vem da cirurgia, e vem da rádio, e vem da terapia hormonal, por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama hormônio sensível, que vai precisar de um tamoxifeno. Então, só aí a gente tem 4 subblocos dentro do bloco 3, da fase 3, que é a fase de tratamento, entendem? Então, esses subblocos precisam ser explicados ao paciente. Mas você só sabe explicar isso, olha como que a gente começa a vencer as perguntas de não sei o que fazer, tenho medo, estou perdido. Quando a gente não tem um direcionamento, realmente fica difícil eu saber até me comunicar com esse paciente. E quando eu me comunico dessa forma, eu acabo tendo o quê? Uma segurança e uma confiança dele e do sistema, tá? Ou seja, da equipe convencional, da equipe
de tratamento convencional do câncer, e a gente acaba penetrando, né, nós como terapeutas integrativos, a gente acaba penetrando com mais facilidade nesse mundo, fazendo com que a gente consiga fincar a bandeira, né, da nossa participação efetiva, funcional, sem esconderijo, sem ficar se escondendo, sem ficar mentindo, sem ficar omitindo informações, já que a gente entende o que vai acontecer, a gente se antecede aos processos, porque eu entendo de oncologia, eu entendo o que o paciente passa, eu entendo quais são os gargalos dele, eu entendo quais são as demandas dele, e por entender isso, eu vou no alvo e costumo ser mais efetivo, diferente de quando eu generalizo todos os processos, não entendo o passo a passo, tá, do tratamento, e aí eu acabo, de fato, me sentindo perdido, tá? Então, esse direcionamento, pra mim, ao meu ver, ele é, assim, de longe, um dos mais importantes, que sana, que resolve todas essas perguntas legítimas, pertinentes do terapeuta integrativo que lida com o paciente oncológico e não sabe o que fazer. Ontem mesmo eu demonstrei, eu coloquei 3 tipos de pergunta que eu recebo muito aqui no direct. Todos os dias eu recebo esse tipo de pergunta, tanto nos comentários do feed quanto no direct. Então, de fato, é algo que é necessário ter uma atenção especial, não tem jeito, tá? Por isso que eu criei a comunidade, inclusive eu expliquei isso ontem, tá bem? Então aqui, pessoal, falado tudo isso aí, né, vamos nos posicionar. A gente tá lidando com esse indivíduo que acabou de adoecer, e aí a gente tem algumas coisas para fazer com ele, tá? Antes de começar os tratamentos convencionais, tá bem? Então, o que acontece? Esse momento do diagnóstico, existe, primeiro, uma questão emocional brutal envolvida, porque é uma notícia, é um diagnóstico que ameaça a vida, é uma situação em que as pessoas entram em desespero, não só o paciente, mas a família, o entorno próximo desse paciente também tende a entrar nesse caos que é o diagnóstico do câncer, tá? Então, muitas vezes a gente vai ver até questões de crenças limitantes mesmo, porque muitas vezes nem todo câncer é igual, pessoal. Outra coisa que eu não avisei isso ontem, mas tô falando aqui hoje. O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças diferentes. Não dá pra gente dizer que o paciente com câncer é um só. Então, existem câncer, isso aprofunda bastante na comunidade, tá? A gente costuma classificar o tipo de câncer mais latentes, que tem um comportamento mais lento, que tem um comportamento menos agressivo, mas também são difíceis de responder, tá? Então, pessoal, o que a gente estava falando, tá? Que nós precisamos aqui ter 2 objetivos. Para cada desses 2 objetivos, para cada um desses 2 objetivos aqui, a gente vai ter intervenções com práticas integrativas. Então, vejam que não são receitas de bolo, vejam que não são protocolos, vejam que não são atitudes, né, e condutas baseado em generalismo, tá? Então, vou aqui passar para vocês questões que são básicas, tá? Que todo indivíduo que recebeu o diagnóstico oncológico precisa fazer para ontem, tá? Então, quando a gente não entende esses 2 objetivos, a gente também vai ter essa sensação de estar voando, de não saber o que fazer, de estar perdido, de estar inseguro, de estar receoso, de estar fazendo uso de um ponto de acupuntura que não pode, de uma erva que não pode, ou até de outras coisas, como tomar sol, por exemplo. Esses dias no ambulatório a gente pegou uma paciente assim, em que o médico assistencial, o oncologista, indicou uma erva, um suplemento que nem é indicado, né? Já existem diretrizes, pesquisa, evidência mostrando que não tem benefício, mas contraindicando o uso do sol, por exemplo, tomar sol por conta de manchas na pele, tá? Então, são questões básicas que todo indivíduo precisa fazer e que a gente, óbvio, que vai ter aí as individualizações, tá? Então, o que eu vou mostrar, o que eu vou evidenciar para vocês aqui é o que a gente chama de base, tá? Então, olha só, lembram que a gente falou ontem dos fatores de risco que levam ao adoecimento? E a maioria desses fatores é modificável? Quais são esses fatores, né? Fatores físicos, químicos e microbiológicos, fatores que não são tão convencionais assim, como, por exemplo, as questões emocionais, que é o manejo do estresse. Ontem, no caso clínico, a gente atendeu no ambulatório, isso ficou evidente, porque era uma senhorinha de 80 anos, que mora no Japão, inclusive, ou seja, tem questões culturais de crenças pertinentes a essa cultura oriental, especialmente do Japão, porque existem diferenças dentro do Oriente ainda,
de crenças, né, e de questões de hábitos em função de cultura. Por exemplo, no Japão é diferente de coisas da China, que é diferente da Tailândia, que é diferente de outros países, tá? Asiáticos. E aí a gente já tem um puta de um contraste, né, entre Oriente e Ocidente com relação ao que nós entendemos aqui no Ocidente como hábitos, tá? Então, ontem, o que ela relatou de fatores de risco? Bateu, inclusive, com tudo que eu expliquei na aula ontem, porque uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é levantar os fatores que fizeram essa pessoa adoecer. E só isso aí já te dá um direcionamento absurdo para você saber o que fazer. Porque cada um daqueles fatores de risco que eu citei ontem, na aula de ontem, você pode anotar, coloca isso na sua ficha para você ir ticando, para você perguntar isso ao indivíduo. E aí, à medida que ele for confirmando se tem ou não, você já sabe o que precisa ser feito. Então, por exemplo, quando você identifica uma dieta inflamatória, um consumo rotineiro de dieta inflamatória, há coisas a serem feitas ali, tá? Com relação ao uso de práticas integrativas. Eu até aqui citei e continuo citando, porque na verdade dieta inflamatória não combina com fase 2, um paciente que acabou de receber o diagnóstico e precisa revisitar imediatamente, de forma urgente, vários pontos do estilo de vida. Primeira coisa a ser feito. Porque esses fatores do estilo de vida é que levaram ao desequilíbrio, às desarmonias energéticas. Eu citei duas ontem, na verdade 3, que é a manifestação do calor tóxico em função de tudo aquilo que esquenta o corpo e promove substâncias tóxicas no corpo, que na verdade são substâncias inflamatórias, são marcadores inflamatórios também. E aí eu incluí aqui dieta, um tipo de dieta que é inflamatória, que é oxidativa, que é muito quente, que leva ao excesso de calor, inclusive o tipo de preparo desse alimento. E aqui a gente precisa, que aí a gente junta dois assuntos, tá? Dieta inflamatória e xenoestrógeno, por exemplo. Então, o uso, por exemplo, de condimentos, de panelas, a forma de preparo, o uso excessivo de alimentos assados, braseados, fritos. Esses 3 fatores, eles, junto com uma escolha alimentar inflamatória, gera o calor tóxico acumulado ao longo do tempo. Então, o paciente precisa revisitar, né, todos esses xenobióticos que ele se expôs ao longo do tempo. Isso não se aplica só a pacientes com câncer de mama hormônio sensível. Todo e qualquer paciente precisa rever o uso de utensílios de rotina na cozinha, por exemplo. Quando eu disse sobre xenoestrógeno ontem, eu incluo aqui, por exemplo, o uso de temperos prontos que você compra no supermercado. Sabe esses molhos prontos e esses temperos de caixinha, de pozinho? Esses temperos todos têm uma capacidade de intoxicação brutal, tá? Então, essa capacidade de intoxicação brutal é que leva ao aquecimento do corpo. Usar muito air fryer, usar muito forno, usar muito brasa para preparar esse alimento, usar muito da fritura. Sempre que esse alimento, essa carne, essas verduras, esse arroz que você faz, ele cria uma casca dourada, cria uma casca amarronzada, significa que uma toxina foi gerada ali em função de um braseamento, uma fritura, um uso excessivo desses condimentos e que levam a um aquecimento, ou seja, esse alimento ele perde muita água e acumula muito sal. Então, geralmente, quando você usa de forma rotineira, tá, esse tipo de preparo, você está levando ao seu corpo um alimento seco, desidratado, extremamente quente, extremamente intoxicado e que vai levar ao acúmulo de calor tóxico ao longo da vida. E esse calor tóxico é que vai definhando e vai depauperando e vai consumindo o que a gente chama de yin. Então, a energia yin, que é uma energia que dá estrutura, que forma o que é um componente do sangue e que vai fazer com que a gente tenha base para o manifesto da atividade yang. Então, a base do yang é o yin. Eu acabo desequilibrando cronicamente esse corpo, fazendo com que o DNA... Então, imagina todas essas questões, eu tô falando aqui só de um ponto, tá, gente? Que junta xenobiótico, alimentação inflamatória, oxidativa, sendo que eu não tô nem considerando o resto. Por quê? Porque são esses tipos de fatores que a gente precisa sanar. Então, a acupuntura, por exemplo, nesse caso, o uso de ervas, o uso de floral, o uso de chás, por exemplo,
ajuda, obviamente, a equilibrar esse calor tóxico que é produzido ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando eu uso de cúrcuma, a cúrcuma sendo ela usada na dieta, o açafrão em pó, por exemplo, quando eu uso no café da manhã, ou no meu shot de manhã, ou no meu chá, eu acabo promovendo, sim, um processo anti-inflamatório, porque a cúrcuma é potente. Fernanda, aguenta aí que eu vou responder a sua pergunta, tá? A cúrcuma é um dos mais recursos anti-inflamatórios e antioxidantes potentes que a gente conhece na literatura. Se você vai lá no PubMed e coloca cúrcuma e o poder da curcumina, você vai ver muita evidência robusta e válida que justifica e que apoia a utilização da cúrcuma na alimentação, tá? Só que não adianta a gente só usar daqueles é o antioxidante, é um anti-inflamatório, porque isso tudo é como se fosse tratamento, vocês entendem? E eu não tô aqui defendendo o tratamento, eu tô defendendo que a gente repense a retirada do fator agressor. Não adianta só botar panos quentes, tá? Eu preciso retirar o fator agressor, que é quem de fato está agredindo o DNA da célula, que quem de fato está mutando o DNA dessa célula. Então eu até tinha começado a falar, não falei, essa célula que é agredida por fatores tóxicos, por calor excessivo, por depauperação do yin, pelo desajuste crônico, ela tem 3 caminhos. E isso vai impactar muito esses 3 caminhos na escolha do indivíduo em mudar esse tipo de minimização e de equilíbrio dos fatores agressores, tá? Então, essa célula ou ela morre, ela entra em apoptose, tá? Você tem ali uma morte celular por agressão extrema, sendo que essa agressão é a gente mesmo que se impõe, nós nos autossabotamos, é a gente que tem essa falta de amor próprio, essa falta de autoempatia, que a gente se deixa ficar no não merecimento de comer mal, por exemplo, ou de estar sedentário, ou de fumar, ou de usar muita bebida alcoólica, tá? Então, essa célula ou ela entra em apoptose, ou ela se autorregenera e aí vai mandar muito, de fato, o que você faz aí para equilibrar todas essas toxinas circulantes, ou ela vai se transformar numa célula tumoral, tá? E aí a célula tumoral, vou explicar isso, aliás, posso até adiantar essa explicação aqui. Para ela crescer, porque uma célula só, ela também tem vários caminhos. Vamos dizer que essas três possibilidades, essa célula de fato se transformou numa célula tumoral. Isso significa que a pessoa já tem câncer? Não. Porque essa célula tumoral, ela precisa vencer outras barreiras ainda. Ela precisa recrutar novos vasos, que é o que a gente chama de angiogênese. Ela vai formar novos vasos para ela se nutrir internamente, produzir e replicar de forma acelerada um novo tecido. Inclusive, na medicina chinesa, quando a gente generaliza o paciente como estase de sangue, é exatamente sobre angiogênese que a gente está falando. Mas nem todos os tumores, como eu falei, eu tenho tumores agressivos e tenho tumores latentes, vão ter o mesmo padrão de angiogênese. Então, a gente não pode generalizar. Os tumores latentes, por exemplo, que são mais yin, eles tendem a ter um comportamento mais frio. Então, eles não tendem a fazer tanta estase de sangue, entendem? Então, a gente começa a compreender qual que é o alvo terapêutico. Então, por exemplo, como que eu vou usar intervenções para circular essa estase de sangue ou para quebrar essa estase do sangue, porque a cúrcuma nada mais do que seja isso, né? A gente usa a cúrcuma na medicina chinesa para um diagnóstico específico, que é quebrar a estase. Como que eu faço isso se esse paciente não tem estase? Como que eu faço isso se o diagnóstico desse paciente não está correto, tá? Então, para que a gente consiga entender o que a gente precisa fazer, a gente precisa compreender quem é esse paciente, quais as características desse tumor, quais os meridianos envolvidos, isso também é relevante para a conduta clínica, tá? Quais os meridianos envolvidos na obstrução por calor excessivo e por depauperação do yin, que está acontecendo ali naquele momento. Então, vocês entendem que isso é muito individual? Porque eu tenho, por exemplo, pacientes que têm câncer de mama, tá? Deixa eu até descer aqui um pouquinho aqui. Vou me usar aqui, tá? Vou me usar para vocês aqui. Imaginem que a mama é um relógio. E esse relógio, ele tem 12 horas, certo? Então, de 1 às 6, eu tenho aqui as 3. E de 6 às 12, eu tenho aqui 9. Então, só que a gente já tem 4 blocos, inclusive, quando a gente vai analisar a topografia do câncer de mama, isso só vendo do ponto de vista geográfico, não tô vendo mais nada. Eu vou incluir essas expressões tumorais a depender da
do bloco, do quadrante que essa mulher apresentou aquela lesão, tá? Como é que a gente sabe essa informação? Às vezes o paciente não vai saber te informar, foi no quadrante superior direito, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, ou seja, esse tumor estava há 2 horas, e aí quando a gente entende que esse tumor estava há 2 horas, há 3 horas, há 4 horas, a gente começa a delinear qual o meridiano que está ali envolvido de forma específica. Então, é isso que a gente faz quando a gente entende esse paciente de fase 2 aqui. Eu mapeio todos os meridianos que estão envolvidos na patogênese, eu mapeio todos os movimentos. Então, por exemplo, a gente tende a dizer que mama, por exemplo, é uma manifestação da doença que se refere simplesmente ao movimento terra, e não é, porque eu tenho aqui o meridiano que rege a mama, que é o meridiano do estômago, que passa em cima do peito, tá? Mas eu não tenho só o meridiano do estômago, eu tenho outros meridianos aqui envolvidos, a depender da localização desse tumor, entendendo que essa mama é um relógio, e aí eu vou ter outros meridianos envolvidos na obstrução, tá? E aí é que a gente, quando entende que eu tenho um meridiano obstruído, essa obstrução pode ser por excesso ou por deficiência. Então, depender se eu tenho um meridiano obstruído por excesso, ou por calor tóxico, ou por deficiência do yin, por exemplo, gerando uma estase, tá? Que é a massa tumoral que está ali presente. Lembrando que esse paciente não operou. Ele fez o diagnóstico e dali ele tem 60 dias no máximo para começar os tratamentos convencionais. Inclusive, isso pode até ser antes de 60 dias. A gente pode até ter um tempo menor do que esse tempo para agir, tá? Então, uma outra coisa também interessante, porque esse pensamento ainda é muito limitado, é pensar assim, por que é que esse, que é o tópico 1 aqui, ó, quais foram os fatores que levaram essa mulher a adoecer com câncer de mama, cujo tumor apareceu às 3 horas, que pega o meridiano do baço, por exemplo. Quais foram os fatores que levaram essa mulher a obstruir os canais da mama e cujo manifesto aconteceu, por exemplo, com o linfonodo na axila, que aqui eu já pego o meridiano do coração, tá? Porque nem toda mulher tem o linfonodo envolvido no comprometimento tumoral. E por que outras têm? Entendem? Então, isso eu tô falando só de mama, tá, gente? Imagina o tanto de assunto que a gente precisa falar, porque, óbvio, com 1 hora de live, a gente não consegue. Eu tô aqui só aquecendo vocês para vocês entenderem que é importante a gente aprofundar esse tipo de coisa, esse tipo de assunto, tanto do ponto de vista teórico, tanto do ponto de vista prático, tanto do ponto de vista de aulas teóricas, porque se entenda de fato essa patogênese, como por que se manifesta, por que um tumor aparece no pulmão, por que um tumor aparece no fígado, por que existe uma relação entre fígado e pulmão em relação a estadiamento, que é outro ponto importante aqui. Eu preciso entender também sobre o estadiamento do câncer, tá? Sem entender o estadiamento do câncer, eu não entendo onde está o câncer no paciente, porque não dá pra gente ter só uma confiança do visual e nem a fala do paciente, tá? E muitas vezes é dolorido para o paciente falar isso. Então, a gente não tem que ficar exigindo isso do paciente, essa informação do paciente. Ai, me conta aí do seu câncer. Me conta aí onde que ele está metastático, vocês entendem? Então é chato, sim, falar. Então, qual que é o recomendado? Fica a dica para vocês aí também, tá? Peçam sempre um relatório da equipe convencional. Diga que vocês são terapeutas integrativos, que vocês receberam esse paciente com um objetivo tal, que vocês identificaram tal e tal coisa, e que vocês precisam de tais informações. A gente aprofunda isso na comunidade também. Existe, inclusive, um portfólio específico montado para preparar esse terapeuta para conversar com a equipe convencional, para ele não ir despreparado. E também um modelo de relatório que a gente também entrega lá para você pedir essas informações de forma coerente, organizada, direcionada, para que você se sinta seguro de saber quem é essa pessoa que você está recebendo, não só do ponto de vista da totalidade, da integralidade desse indivíduo, mas também das informações oncológicas que são relevantes para a tomada de decisão, tá? Então, entender onde que essas ligações acontecem. Então, por exemplo, o câncer de intestino grosso, ele tem, na sua história natural, a tendência de proliferar essas células para fígado e para pulmão. Óbvio, pulmão e intestino grosso são conectados pelo movimento metal. E o movimento metal, que é avô de movimento madeira,
controla o movimento madeira, porque o metal afiado corta a madeira, isso na visão da medicina chinesa. Então, quando eu tenho um enfraquecimento desse movimento, eu acabo tendo uma tendência dessa madeira, que no caso é o fígado, também se tornar prejudicado. Isso porque eu estou pensando aqui na teoria dos 5 movimentos para explicar o diagnóstico, tá? Eu estou dando só um exemplo aqui, uma pincelada para vocês entenderem os alvos terapêuticos. Nesse caso, nesse tipo de paciente, que é um paciente que tem câncer de intestino grosso e que tem metástase para fígado, o meu alvo terapêutico primário é o movimento metal, o meu alvo terapêutico secundário é o movimento madeira e o meu alvo terapêutico original é o movimento água, tá? Então, a gente entendendo isso daí, a gente já tem olha o direcionamento de novo. Direcionamento para a gente atuar, para a gente tratar desse paciente, tá? E aí, daí, a gente vai ter o quê? A utilização, por exemplo, da dietoterapia chinesa para equilibrar esses 3 pontos de atenção, que são o movimento metal. Então, por exemplo, existe na dietoterapia alguns alimentos que são muito tônicos, tá? Do movimento metal, como, por exemplo, todos aqueles que que são picantes, sabe? Então, por exemplo, um alho poró. Então, essa dieta desse paciente deveria ter mais alho poró, deveria ter mais gergelim, principalmente do branco, deveria ter mais cebola, deveria ter mais nabo, por exemplo, sabe? Que são alimentos que são o próprio gengibre, que é picante também, ele é bem tônico do movimento metal. Então, esse paciente, ele precisa ter, e aí a gente vai pensar não só do ponto de vista da dietoterapia, a gente vai pensar também, porque eu já tenho um diagnóstico robusto para direcionar a minha intervenção. Vou pensar em pontos de acupuntura nesse sentido, vou pensar também que se de fato esse meridiano ele está não só enfraquecido, eu tenho uma deficiência do Qi, por exemplo, que explica inclusive a constituição dessa pessoa que o tornou vulnerável para manifestar o câncer ali. Porque poderia ter sido pâncreas, poderia ter sido ossos, poderia ter sido sistema nervoso central, poderia ter sido pele, poderia ter sido útero, poderia ter sido ovário, poderia ter sido câncer do colo do útero. Então, essa compreensão de por que é que aquela área focal manifesta aquele tipo de tumor e onde aquilo se espalhou, caso a gente tenha um diagnóstico de câncer metastático, é importante, sim, para a tomada de conduta, tá? E a gente faz isso muito na prática no nosso ambulatório, onde a gente atende pacientes do Brasil e agora do mundo, né? Porque ontem a gente atendeu uma paciente direto do Japão. Foi muito interessante esse atendimento. Trouxe uma experiência fantástica, assim, para os terapeutas que estavam presentes na condução do caso, porque o ambulatório funciona da seguinte forma, só abrindo um parêntese aqui. A gente tem o paciente que é atendido geralmente por 1 ou 2 ou 3 terapeutas. O que atende principal, que é o que conversa com ele na entrevista, é o terapeuta principal. Às vezes entram 2, o terapeuta principal e 2 auxiliares, que é o que a gente chama de T1, T2 e T3. E os outros ficam ouvindo como se fosse um grande auditório, sabe? Então, os ouvintes ficam com os microfones desligados, com as câmeras desligadas, o chat da sala fica inativado e a gente tem um grupo de WhatsApp em paralelo em que a gente vai fazendo a discussão ao vivo, concomitante com o atendimento do caso. Então, quem está atendendo não está sozinho. Então, ele vai sendo direcionado ali pelas pessoas que estão mais aliviadas, né, do estresse de estar atendendo ali, no sentido de perguntas e no sentido de intervenção, tá? Então, ontem a gente teve essa oportunidade de atender essa senhorinha lá do Japão, e que trouxe para nós uma história bem interessante, que tem muita relação, até já falei aqui, com a cultura do país, né, com a crença do país, e uma situação desafiadora, porque ela estava percebendo que o câncer estava crescendo e ela não usava nenhum tipo de tratamento convencional, e sim somente tratamentos naturais, segundo ela, tá? Então, essa é uma situação bem desafiadora e que pode ser a sua situação aí também, tá? Então, imagina se você pode contar com um ambulatório e com um grupo e com uma comunidade para te ajudar a conduzir, né, esses casos com mais assertividade, tá bem? Pronto, então esses fatores de risco todos que a gente levanta, e ela trouxe para nós, olha o seguinte, ela trouxe nuliparidade, era um câncer de mama, tá? Então a gente levantou os fatores de risco, então ela trouxe nuliparidade. A nuliparidade para ela é um fator considerado não modificável, tá?
Porque isso já aconteceu, faz parte do passado. Então, ela teve um câncer de mama provavelmente porque ela não teve filhos. Inclusive, isso já está bem documentado, eu expliquei isso ontem. Mulheres a partir dos 35 anos que não têm filhos aumentam as chances de ter câncer de mama, tá? E trouxe também questões emocionais muito significativas, com mágoa, com culpa, sentimento de não resolução, que permanecem, crônicos, tá? Que permanecem até hoje, nos dias de hoje. Então, quando a gente identifica a causa emocional também, inclusive isso tem muita pertinência com câncer de mama nas mulheres, tá? A gente vai também ter uma área focal, tá? Porque as questões de retenção de emoções no corpo vão sim também levar à obstrução dos meridianos, vão sim levar também à depauperação das energias, tá? Isso explica também a doença oncológica, na visão tanto da medicina chinesa quanto da psicossomática, tá? E aí, pessoal, aqui vem o que a gente chama de preparo de terreno biológico para o início do tratamento. Então, esse paciente precisa limpar a dieta de todos os hábitos que levam ao consumo de alimentos inflamatórios e oxidantes. E aí eu já abro aqui uma janela enorme, porque não existe muito segredo para isso aqui, não. O segredo é, olha para sua cozinha agora, façam esse exercício quando vocês saírem daqui, e vejam se na sua cozinha tem mais alimento empacotado ou mais alimento in natura. Essa proporção não pode ser menor do que 60-40, tá? Então, você tem que ter 60% do seu abastecimento aí de comida viva, de alimentos naturais, e 40% de alimentos empacotados, tá? Existem alimentos empacotados do bem, mas a maioria massacrante, não tem justificativa, não tem defesa, são sim comidas industrializadas, processadas e ultraprocessadas. Quem recebeu o diagnóstico oncológico, pessoal, não pode continuar se alimentando com comida processada e ultraprocessada. Exemplo de comida ultraprocessada que precisa ser retirada para a gente começar a limpeza do terreno biológico aqui. Amendoim japonês, ketchup, miojo, alimentos congelados, pizza congelada, hambúrguer congelado, todos esses alimentos na seção de congelado do seu supermercado que você vai fazer compra, todos eles são ultraprocessados, tá? Coca-Cola é um alimento mega ultra power, ultraprocessado, não tem defesa para refrigerante, mesmo quando a gente entende que o paciente precisa fazer um déficit calórico, por exemplo, ele precisa perder peso, porque ele está obeso. Então, a obesidade é um indício de terreno biológico desregulado. Ele precisa perder peso, mas tem que perder peso de maneira inteligente. Então, para perder peso, é necessário fazer um déficit calórico. Inclusive, ontem eu até expliquei sobre jejum fisiológico e repouso intestinal, que também entra nessa conta aí. E que faz preparo do terreno biológico, tá? Que é o uso do ciclo circadiano. Mas não tem como defender o déficit calórico com alimento ultraprocessado para quem é paciente oncológico. Não tem essa defesa, tá? Muito cuidado com profissionais que comunicam esse tipo de conduta, principalmente aqui nas redes sociais, tá? Fiquem de olho aí e fiquem um pouco, reflexivos caso vocês vejam profissionais da saúde orientando o uso de uma Coca-Cola com justificativa, Coca-Cola zero, Coca-Cola light, com justificativa de fazer déficit calórico. Coca-Cola é um alimento, não é alimento. Coca-Cola é um ultraprocessado. Então, você tem que retirar essas influências aí da sua rotina, tá? A primeira coisa que esse paciente tem que fazer, uma dieta anti-inflamatória, antioxidativa e retirar. Se ele fizer só isso, não é só sobre calorias, né, Bruna? Exatamente. Antes fosse só sobre calorias, estava fácil, era fazer a conta ali de quantas calorias a pessoa precisa por dia, fazer o déficit calórico com exercício físico, por exemplo, juntando exercício físico, eu aumento meu gasto calórico, diminuo a ingestão e estava feito. Não é assim que funciona, tá? Essa conta aí parece que é simples, mas ela muitas vezes tem um gargalo aí que as pessoas precisam prestar atenção, tá? Outra questão é sobre prática de exercício físico. Então, o paciente que acabou de receber o diagnóstico, se ele já era sedentário, ele não vai se tornar a pessoa aí da academia, rata de academia, né? Mas ela precisa começar a praticar exercício físico, porque o exercício físico, ele tem um poder de desinflamar, ele tem um poder de antioxidação,
Então, o recomendado é que a pessoa se faça, veja aí, inclusive, se isso faz parte da sua rotina, 300 minutos de atividade física por semana. Isso dá mais ou menos entre 40 a 50 minutos se você fizer 6 vezes na semana, tá? E aí, quem é sedentário, não precisa esperar todo o tratamento acabar. Ela pode incluir tipos de exercícios, inclusive, que tem relação com a sua constituição. Então, indivíduos que têm muita fadiga, que tá com excesso de peso, que tem muita procrastinação, que tem falta de força de vontade, lassidão, não vão se dar bem, não vão conseguir um sucesso fazendo um exercício físico tipo um crossfit. Vai desistir, em uma semana desiste. Então, o recomendado é que se comece uma caminhada, que se comece um pilates, que se comece uma yoga, porque esses são exercícios considerados práticas de exercício físico e que contam como exercício físico. E para iniciantes, aí você tem que ter um plano de aumento desse exercício físico. O exercício físico, inclusive, ele produz substâncias anticancerígenas. Não tem como não defender a prática de exercício físico para quem acabou de receber o diagnóstico de câncer, tá, gente? Não tem como defender um indivíduo oncológico sedentário. Não tem como defender um indivíduo, uma pessoa que está lidando com câncer, com a dieta inflamatória. A gente vê isso muito no ambulatório. É um gargalo gigante. Outra coisa é em relação à água. As pessoas não sabem beber água. Isso é fato. E elas acham que todo tipo de líquido hidrata. Então, café não hidrata, chimarrão não hidrata, bebida alcoólica não hidrata, chás que são diuréticos não hidratam, então eles não entram na conta. Então, a gente tem que entender que água é água. E essa água, ela é individualizada. Ah, quanto que você bebe de água? Isso aí é gargalo imediato. Ah, eu bebo 1 litro de água, eu bebo 2 litros de água, 1,5 litros. Isso não é um tratamento personalizado, tá? Existe uma conta que a gente calcula a quantidade de água por dia e existem todas uma sequência de facilitadores para que você beba essa água. Você consiga beber água mesmo que não tem sede, quem não tem sede. Inclusive, quem não tem sede, de olho, porque isso também é uma desarmonia, tá? O fato de você não sentir sede ou sentir sede demais ou sentir vontade de beber muita água gelada, significa que seu corpo está inflamado, tá? Então, você precisa desinflamar esse terreno biológico, o terreno biológico está intoxicado, e para isso a gente precisa entender qual que é a melhor água, quantidade, tipo de água, sim, que às vezes as pessoas confundem, como, por exemplo, água com gás, ou água muito gelada com gelo, elas acham que isso é saudável. Inclusive, isso prejudica até a própria digestão, impede que o estômago libere o ácido clorídrico para a digestão quando elas usam, por exemplo, da água gelada durante as refeições, tá? Isso prejudica o bom funcionamento do trato gastrointestinal que o paciente vai precisar, porque ele vai receber uma químio daqui a 30 dias. E essa químio vai, por si só, já promover um consumo do yin do estômago e vai esquentar, né? Outra coisa também interessante, gente. Isso é assunto da aula de amanhã. O paciente, você acha que o paciente oncológico, ele é frio. Outro dia eu vi isso. Ah, eu faço MOSH no paciente porque o paciente é frio, né, Ana? Todos os pacientes com câncer são frios e aí por isso que a MOSH é indicada. Então, não. É o contrário. O paciente que faz químio, nós vamos ver isso amanhã, é um paciente que tem calor, é um paciente quente. E aí você pensa, pô, ele já traz um histórico de calor tóxico. A quimioterapia vai esquentar mais ainda. Você acha que o tratamento para isso é água gelada? Não é. Então, muita calma nessa hora, porque a gente precisa reajustar essa base para a gente preparar o terreno biológico para esse paciente, tá? Outra coisa que ele precisa fazer é regular o sono. E essa regulação do sono não se faz com óleo essencial e nem... Pode até usar, né? A gente sabe que existem óleos essenciais que são sedativos. Mas o importante é a gente pensar nessa regulação do sono quando o paciente acorda, tá? Então, a gente prescreve, né, indica, sugestiona várias ações, beber água de manhã, tomar um bom café da manhã, foi o que eu expliquei ontem, já é isso aqui, ó, já é preparo do terreno biológico. Para ele ter o quê? Expressão da melatonina à noite, endógena, na quantidade que o corpo já foi produzido e engrenado e arquitetado para produzir. Essa melatonina tem uma função antitumoral, tá? O paciente precisa tomar sol, então ele precisa ter... Por exemplo, se ele puder fazer uma caminhada exposto ao sol, ele vai ter a antioxidação, né, da própria síntese da vitamina D, mas ele precisa de um bom fígado, ele precisa de um bom rim para a síntese dessa vitamina D, e ele também precisa estar hidratado. Uma coisa está combinando com a outra, pessoal, isso que vocês precisam entender. Esses
esses fatores, todos eles conversam entre si. O corpo, ele não é desconectado e segmentado, ele é todo interligado, sabe? Então, a água equilibra o intestino equilibra a síntese de hormônios, a síntese hormonal vai promover o equilíbrio do funcionamento dos órgãos e por aí vai. Então, a gente não tem como desconectar uma coisa da outra, tá? Então, ó, água, exercício, dieta, sol, tá? E aí a gente entra também no assunto que é a regulação da gestão emocional. Então, a gente pode fazer isso com alguns tipos de florais de Bach, que eu gosto muito de usar, alguns tipos de essências florais baseadas, inclusive, no momento desse diagnóstico. Então, a gente tem que entender que esse paciente ele vai passar por uma sequência de percepções emocionais que não são uma lista fechada, tá? Então, existem pessoas que vão negar que tem aquele câncer, tem pessoas que vão ter raiva dela mesma e de outras pessoas, tem pessoas que vão se sentir tristes, né, depressivas, então elas vão se fechar. Então, para cada situação dessas, a gente vai ter tipos de florais de Bach específicos para a regulagem, né, dessa gestão emocional. E ela é necessária, porque enquanto o paciente, ele tem que viver, né, aquele diagnóstico, primeira coisa. A gente não vai negar e não vai dizer ao paciente que ele não pode ficar triste, que ele não pode ter raiva, que ele não pode negar que ele tem câncer, mas sim deixá-lo viver essa emoção. É interessante que ele viva a emoção, mas que essa emoção seja aí movimentada e gerida para que ele não cronifique esse estado emocional, tá? Uma situação bem interessante que eu já levantei, que é foco, né, de intervenção, é uma pesquisa que eu fiz no ambulatório que eu trabalhava, e a maioria das pessoas respondeu que tem medo e preocupação como fatores principais emocionais e que justificam muito também do que é a realidade desses pacientes, tá? O medo muito em função da perda do controle, da perda geral, não só da perda da saúde, mas da perda de momentos em família, de não ver os filhos crescer, ou da perda também de questões físicas, né? Vai perder o seio, vai perder o cabelo, vai ter uma parte do corpo amputada, medo da morte, medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas. Então, esse medo pode muitas vezes ser um medo específico, como esse que eu tô falando para vocês, ou um medo geral, que ele não consegue ver a causa, né? É um medo em que não se percebe a causa. Então, para cada situação dessa, eu tenho um floral diferente. É um paciente que precisa de terapia, obviamente, de tratamento e acompanhamento psicoterápico específico, se for o caso, por psicólogos oncologistas, tá? E a gente, inclusive, usa, né, de florais de Bach, de óleos essenciais, para o manejo aí dessa questão emocional, tá? E perceber, por exemplo, na paciente de ontem, que o que a gente viu? Culpa e mágoa. Culpa e mágoa não podem ser crônicos, né? Essa culpa e mágoa que não tem relação hoje, né, com o câncer, mas sim de coisas que essa pessoa viveu ao longo dos últimos 30 anos, acumulando e reprocessando aquela mágoa, aquela culpa, tá? Então, não dá para tratar e negligenciar esse tipo de informação, tá? Então, mágoa é um tipo de sentimento, de sensação que não pode ser crônico, que a gente trata muito com o floral que a gente chama de willow. E culpa a gente trata com pine, tá? E como a pessoa sempre se referia muito ao passado, então ela tá presa ali no passado, né? Isso são falas do indivíduo, tá, gente? A gente não usa dentro da terapia floral do nosso juízo de valor. A gente sempre se pauta, se baseia no que o outro está dizendo. E é aí que a gente indicou escleranto também para fechar aí essa energia floral dela, sabendo que ela tá no Japão, por exemplo, e no Japão a pessoa precisa comprar os frascos estoque e usar de forma rotineira, porque não existem muitas farmácias de manipulação lá, tá? Inclusive, no grupo, a gente tem até membros ativos do Japão, o que nos ajudou bastante, e membros que também atuam em outros países também, que a gente costuma usar muito dessa experiência das pessoas que estão no grupo, para poder nos ajudar quando a gente recebe um paciente de fora do Brasil. A gente já recebeu paciente da Argentina, que se eu não me engano, e agora essa paciente do Japão, e a gente atende pessoas do Brasil inteiro, tá? Pessoal, aqui eu dei para vocês pinceladas, sabe? Do que é necessário
para que a gente comece a fazer o preparo de terreno para esse paciente que acabou de receber o diagnóstico, tá? Existe muito mais coisas a serem faladas. Já deu o nosso tempo aqui, já temos 1 hora aqui de live, tá? Inclusive, até tive um contraponto aqui no início, mas eu vou tentar editar essa aula aqui e colocar para vocês, tá? Que ela vai ficar dividida em 2 partes. Mas deixo o convite para vocês aqui continuarem me assistindo. Amanhã a gente tem fase 3, que é o paciente que já está em quimio, já está em rádio, já está fazendo, tem uma cirurgia marcada. O que a gente precisa entender como foco, por exemplo, de um paciente cirúrgico, pré-operatório e pós-operatório, com relação a práticas integrativas, tá? Na aula de quinta-feira nós vamos ver pacientes em cuidados paliativos em finitude e eu vou abrir vagas, vou dizer para vocês quais são as condições, o que tem dentro da comunidade, vou mostrar a comunidade para vocês, vou mostrar o ambulatório, vou mostrar o que tem lá dentro, para vocês perceberem. Então não deixem também de assistir a aula de quinta-feira, tá? Vocês vão ter todas as informações sobre comunidade, para vocês se prepararem aí na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu vou deixar 4 dias para vocês se prepararem, para no domingo vocês terem a oportunidade de entrar nessa comunidade, na única comunidade de oncologia integrativa do país, tá? Em que a gente tem teoria e prática, dentre outras coisas muito bacanas que tem lá na plataforma, tá? Inclusive professores convidados com masterclasses exclusivas e inéditas, tá? E o ambiente, é o melhor ambiente aí para você estar de fato, para você tirar todas as suas dúvidas, para você se sentir seguro, com um direcionamento, para você saber o que você está fazendo, caso a caso, isso contando, obviamente, com uma egrégora espetacular, que é a nossa, que são os nossos membros, né, ativos e inativos, tá bem? Querida Jane, excelente, muito obrigada pelo conhecimento. Eu que agradeço aqui a audiência de vocês. Então vamos almoçar. Tenham uma excelente terça-feira, estamos só iniciando a semana. Tenham também todos aí uma excelente semana também, tá bem? Contem comigo, qualquer dúvida, deixem aqui no direct ou mandem pro nosso suporte também, que tá tudo lá na nossa listinha de e-mails e de links, tá bem, gente? Então, um abraço para vocês, até mais!